Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Que alegria podermos estar reunidos novamente em nome do Senhor para prestar-lhe culto. Culto especial, culto do Dia das Mães. Queremos louvar a Deus. Esse será um culto de ação de graças pela vida dessas mulheres espetaculares. Mulheres que têm a capacidade dada por Deus e sabem usá-la muito bem, de entrar no sobrenatural de Deus e reescrever a sua própria história. Nós queremos orar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, louvá-lo. Deus é bom, tem cuidado de nós. Toda essa situação mundial que temos vivido, essa crise, essa pandemia, nós queremos bendizer o nome do Senhor, porque Ele tem sido fiel para conosco, tem cuidado de nós, cuidado das nossas famílias. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor, curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos exaltar o teu nome, reconhecer a tua santa presença através do teu Espírito, confirmado por tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor esteja nos guiando, nos capacitando, concede-nos seus dons espirituais, Senhor. Prepara os ouvidos daquele que vão ouvir os louvores ao teu nome. Senhor, que percebam a tua santa presença. A tua presença faz toda a diferença em nosso viver diário. Recebe a nossa gratidão, Pai. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. A graça e paz, irmãos. Amém. Quero te convidar mais uma vez a estar louvando conosco nesta noite, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Nós valorizamos a tua vida, nós amamos a todas vocês. Amém. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdias tens sem fim. Amém. Ao que se assenta no trono, amém. Seu reino nunca terá fim, amém. Sua bondade é para sempre, digno é o Senhor. O mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça,
meu coração, Senhor, só deseja te adorar. Só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar, e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar. Aqui se senta no trono. Seu reino nunca terá fim. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém. E aqui se senta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. La na 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 na, la na 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 na. La na 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 na, la na 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 na. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh,
eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La na 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 na, la na 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 na. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nunca tem deixado faltar, Senhor, o que é essencial para as nossas vidas. Mesmo, Senhor, em dificuldades, mesmo, Senhor, nas provações, o Senhor está conosco. Por isso nós te louvamos, nós exaltamos o seu nome. Mesmo que a música acabar, o teu nome é soberano, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso. Por isso nós estamos, ó Pai, voltando à essência da adoração, a essência do louvor, ó Pai, a essência do encontro contigo, Senhor. Mesmo, Pai, nesses momentos difíceis, ó Pai, mesmo, ó Pai, nessas provações que a Tua igreja, Senhor, o Teu povo tem passado, o Senhor tem nos tentado, o Senhor está aqui conosco, nos livrando, Senhor, nos dando paz. Por isso eu quero Te declarar nesta noite
que você tenha paz no seu coração, que você tenha paz no seu espírito. Abençoa a tua família, unja a tua família, esteja voltando mesmo a esse encontro com o Senhor, a esse momento de louvar ao Senhor na sua essência, na sua raiz. Nós somos gratos, ó Pai, por isso fala conosco nesta noite através da tua palavra, através do seu servo. Nós te pedimos o perdão, Senhor, por muitas vezes ter falhado, Senhor, diante de Ti. Por isso nós te louvamos, que esse louvor, ó Pai, que essa honra seja dado a Ti. Amém. Meus amados, que bênção, que maravilha do Senhor Jesus, nós podemos agora consagrar ao Senhor aquilo que Ele tem feito chegar às nossas mãos. Nós temos que receber sempre com ações de graça. Há um princípio espiritual na Bíblia muito importante que vai nos fazer prosperar na terra, vai nos fazer crescer, que nos vai fazer ser bem-sucedido. É o princípio da prática do dízimo, do dizimar e ofertar. A Bíblia fala de um outro princípio que, junto com esse, é uma grande bênção, o princípio da multiplicação. Nós vemos na Bíblia que só Jesus tem o poder de transformar o nosso pouco em muito. As pessoas pensam que por terem muito dinheiro, tem vida. Nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes, nunca é. Na maioria das vezes, nós vemos pessoas com muito dinheiro, mas desesperadas, com medo de perder aquilo que têm. Quando nós praticamos o princípio do dízimo, nós fazemos em amor, nós fazemos em temor, em respeito ao Senhor. Deus não quer que nós tenhamos medo dEle, mas quando nós fazemos isso sob santo temor, nós consagramos ao Senhor aquilo que Ele nos dá. Ele mesmo vai cuidar disso. Não existe devorador, demônio, que possa tocar naquilo que é do Senhor. Deus vela, vigia, cuida daquele que é justo. Então, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a você que tem entendido, tem vivido esses princípios do dizimar, do doar, que vai ver logo a seguir o da multiplicação. Bem nenhum falta. Provai-me, diz o Senhor, e vede que eu sou bom. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor esses dízimos e ofertas. Muito obrigado, Senhor, por teu carinho. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por podermos ganhar o nosso recurso diário de uma forma justa e honesta, sem prejuízo nenhum para a nossa alma. Nós queremos retornar às tuas mãos aquilo que é teu por direito. Te damos, Senhor, o dízimo e a oferta. Pertence ao Senhor. Recebe. Nós fazemos com alegria no coração. Agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Antigo Testamento, 2 Samuel. Segundo o livro do profeta Samuel. Samuel foi o profeta que a Bíblia diz que de suas palavras Deus não permitiu que nenhuma caísse por terra. Ou seja, tudo aquilo que Samuel profetizou se cumpriu. Um profeta que falou a verdade, um homem íntegro, um homem reto, que antes da sua morte chamou todo Israel e deixou o povo bem à vontade. Ele falou, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu roubei o animal de alguém, eu fiz alguma coisa injusta no meio de vós, falai agora. E a Bíblia relata que ninguém disse nada. Então a vida de Samuel foi totalmente aprovada. Por quê? Porque ele foi um filho de uma mulher, uma mãe, Ana, mulher de luta, mulher que começou a sua história dentro da sua família, como ela mesma disse, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, porque ela não tinha filhos. E ter filho era sinal de bênção. Aquela mulher que não tinha filhos era tido como amaldiçoada. E ela volta para casa e um ano depois ela volta com seu filho no colo. Prometeu que entregaria ao Senhor e assim ela o fez. Ela cumpriu essa promessa ao Senhor. E o seu filho era Samuel, que cresceu desde pequeno na casa de Eli, o sacerdote, em Jerusalém. E ali serviu ao Senhor desde a sua tenra infância. Então nós queremos compartilhar com os irmãos essa porção da palavra do Senhor que está relatada em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul,
que tivera de Adriel, filho de Berzelai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe-Gileade, os quais os furtaram na praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Deus seja louvado por sua palavra. Queridos, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus vivo, é um Deus que transforma tragédias, história de tragédias, em história de honra. Ele muda o curso da nossa história. Ele transforma a nossa aparente derrota e dor, a nossa vergonha, em uma história de alegria e louvor. Nesse dia especial, Dia das Mães, nós queremos relembrar a experiência dessa mãe, esposa, era concubina do rei Saul, vivia dentro do palácio real, em Jerusalém, mas que devido à quebra da aliança, nós precisamos retornar um pouquinho na história. Nós não lemos os versículos anteriores, mas é importante que nós os comentemos. No tempo do livro de Êxodo, quando Josué tomava a terra, Deus havia liberado uma palavra a Josué dizendo que todo o povo que residisse em Canaã deveria ser morto à espada. Ninguém deveria permanecer vivo. E à medida que Josué, junto com o povo, ia adentrando a terra de Canaã e obtendo vitória em cima de vitória, um povo chamado Gibeonitas, que aparece no texto, percebem essa notícia, chega até eles, e eles criam um estratagema para tentar se aliançar. E de fato eles conseguem essa aliança com Israel através do seu líder Josué. O que eles fazem? Eles se vestem de pano de saco, usam sapatos, sandálias como se fossem velhas, pão bolorento, como se viessem de longe, e se apresentam antes do confronto através da guerra, se apresentam a Josué, ao povo de Israel, relatando isso. Ou seja, eles mentem. Josué, vendo a situação daquele povo gibeonita, povo de Gibeão, ele se compadece daquele povo e acaba fazendo uma aliança com aquele povo cananeu. Os gibeonitas residiam em Canaã, mas uma vez aliançado, uma vez que era empenhada a sua palavra, essa palavra não podia ser mais quebrada. A aliança havia sido feita, agora ela deveria ser cumprida, havia de ser honrada. Só que Josué fez dos gibeonitas cortadores de lenha e carregadores de água. Viviam como se fossem escravos, mas foram permitidos que vivessem em Israel. E assim o tempo foi passando. Depois do tempo de Josué, chegando ao tempo do rei Saul, existem 2 tipos de rei na história de Israel. Reis que têm discernimento da visão espiritual, daquilo que é vontade de Deus para o povo de Israel, e reis que não tinham discernimento. Saul até começou bem a sua jornada como rei, mas terminou muito mal. Porque ele deixou de ouvir ao Senhor. Ele chega a consultar uma feiticeira, uma serva do diabo, uma serva das trevas. E quando ele percebe a presença dos gibeonitas, ele é tocado de uma raiva, de uma ira pelos gibeonitas. E ele causa um grande estrago, ele mata muitos gibeonitas, ou seja, ele viola a aliança, ele quebra a aliança. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que uma vez que nós empenhamos a nossa palavra ao Senhor, nós não podemos retroceder. A Bíblia chega a nos orientar que é melhor não votar ao Senhor do que votar e não cumprir. E foi exatamente o que Saul fez.
Ele não cumpriu o voto feito pelo líder Josué, por todos os seus contemporâneos. O que acontece? Deus fica extremamente triste com a atitude de Saul. Saul, de fato, já nem existe mais. Ele já tombou numa batalha contra os filisteus. Ele chega a se lançar sobre a sua própria espada, vendo que seria capturado, iria como prisioneiro nas mãos dos filisteus. Ele não suporta essa derrota. Ele se lança sobre a sua espada. O seu filho querido, Jonathan, também perece no combate. Os dois morrem. E como nós lemos no texto, os seus corpos são colocados como espetáculo no muros de Jabes de Gileade, na praça da cidade de Bet-Sean. Passado o tempo, eles são sepultados. O que vai acontecer a partir daí é uma exumação por causa da vida dessa mãe, dessa concubina. Naquele tempo, concubina tinha o peso de esposa. Não era a esposa legítima, mas era tratada como tal. Frequentava o palácio real, tinha uma vida na corte real. E como a aliança havia sido quebrada, Deus envia sobre a terra de Israel 3 anos de seca. 3 anos de seca. A fome se abate sobre a terra. Agora está no trono um novo rei, seu nome Davi, que tem discernimento da vida espiritual para o povo, do relacionamento, seu relacionamento para com Deus, seu relacionamento para com o povo. O rei deveria ser, além de rei, profeta, anunciador das verdades do Senhor através da sua palavra, e ele deveria também exercer essa administração sobre o povo. Ele deveria ter toda a orientação vinda do coração de Deus. Davi foi esse rei. Ele, percebendo a seca que se abateu sobre Israel, ele consulta o Senhor, ele ora, ele busca o Senhor e fala: Senhor, por que essa tragédia? Por que estamos nós agora perecendo por falta de água? Num país onde o seu sustento é agro-pastoril, a água é fundamental. Para que os animais sobrevivam, para que a terra produza, para que haja colheitas. 3 anos sem chuva é um peso muito grande, a terra está árida. Galileia, que era uma terra linda, frutífera, estava uma secura só, de cortar o coração. E o Senhor fala diretamente a Davi: há crime de sangue na casa de Saul. Saul matou os gibeonitas. O que o rei Davi faz? Ele procura o que havia sobrado dos gibeonitas, ele vai a eles e pergunta: o que vocês querem que eu faça para pagar o preço? Para entrar de novo em acordo, para que essa praga, para que essa maldição deixe a nossa terra. O que vocês querem? Os gibeonitas dizem: nós não queremos ouro, nós não queremos prata. Nós não estamos interessados em dinheiro. O que nós queremos são 7 homens da casa de Saul, que nos fez tantos males. 7 homens. Eles pedem esses 7 homens a Davi. E Davi vai procurar daquilo que havia sobrado da família de Saul. E ele encontra a filha de Saul, Merabe. Essa tem 5 filhos. Mãe de 5 filhos. E ele encontra Rispa. Rispa tem 2 filhos, Armone e Mefibosete. Esses 7 filhos de Saul são entregues nas mãos dos gibeonitas. E os gibeonitas haviam dito ao rei Davi que eles deveriam ser enforcados. E assim foi feito. Não havia o que ser feito diante do que o rei estava determinando. Aqueles 7 homens tombaram no mesmo dia. Era o início da época da colheita da cevada, o que havia sobrado da cevada. Mas o que nos chama atenção nessa história é o papel que essa mãe, que essa esposa, chamada Rispa, exerce diante da tragédia que se estabeleceu sobre sua família. Ela tinha 2 filhos, e esses 2 filhos são entregues para morrerem. Queridos, é muito duro para uma mãe, é muito duro para um pai, quando nós vemos os nossos filhos indo à morte, e ela não poderia fazer nada, eles não podiam reagir, e assim foram entregues ao enforcamento. Mas o que acontece depois é que nos chama a atenção. O que acontece depois da morte daqueles 7 homens chama-nos a atenção. O que Rispa faz? A palavra do Senhor nos diz, no versículo 10, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu.
A Bíblia nos fala que a atitude daquela mãe foi uma atitude sobrenatural. Diante da tragédia da sua dor, diante das suas perdas que ela estava vivendo. E eu sei que eu prego para mães nessa noite, que certamente na sua vida diária estão passando por perdas. Estão passando por lutas certamente com seus filhos, com suas filhas. Estão lutando, você que é mãe, que acredita no Senhor. Você que é mãe, que confia no Senhor. A sua esperança está no Senhor. E você olha para a sua família, você olha para os seus filhos e filhas. Quem sabe não sejam todos, mas há algum deles ali que ainda não se dobraram diante do Senhor, que não se humilharam diante do Senhor, que ainda não se vestiram como era a tradição no Antigo Testamento, como reconhecimento do pecado na sua própria vida, se vestir de pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça. É exatamente isso que nos chama a atenção na vida de Rispa. O significado do nome de Rispa é pavimento, fundação, ou alguém que teve uma vida sólida. Pessoas que têm uma vida sólida, uma vida espiritual sólida, também passam por tribulação, também passam por luta. O fato de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador não nos isenta de problemas ou de dores, muito pelo contrário. É muito comum na nossa vida diária encontrarmos cristãos e cristãs que estão passando por luta. E você muito provavelmente deve ser uma mãe que está pensando na situação da sua casa agora. Como estão seus filhos diante do Senhor? Meus filhos servem ao Senhor ou não? Aquele que não serve o Senhor, a palavra do Senhor diz que estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2:1 diz claramente isso, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Nos deu vida em quem? Como Ele traz vida quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados? A Bíblia fala que Rispa se tornou intercessora da sua família. Ela pega pano de saco, ela pega para si como se fosse uma coberta em forma de pano, esse pano de saco, esse pano que era usado para colocar alimento. Nós até hoje usamos ainda para as colheitas de café esse tipo de pano, esse tipo de sacaria, e ela pega esse pano de saco como que dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei que os meus filhos estão mortos, eu sei que uma tragédia se abateu ou se está se abatendo sobre a minha família, Senhor, mas eu estou aqui clamando ao Senhor por minha família, eu estou aqui clamando ao Senhor pela vida dos meus filhos e filhas. Senhor, tem compaixão dos meus filhos que estão mortos em seus delitos e pecado. Eu sei que o Senhor pode dar vidas a eles, eu sei que o Senhor tem o poder de transformar aquele que está morto em vivo, o Senhor tem o poder de ressuscitar, apenas o Senhor pode fazer isso. Eu digo a você em nome de Jesus, mãe, que me ouve nessa noite. Se você não tem feito isso, clamado pelos seus filhos e filhas, quem sabe pelo seu marido, que anda morto em seu delito e pecado, o Senhor quer agir com graça, retribuir com graça todo o mal que nós temos feito a Ele. É assim que o Senhor o faz. No ministério de Jesus, é comum Jesus encontrar muitas pessoas que estão vivendo histórias de tragédia, histórias horrorosas, histórias de morte. Irmãos, o tempo todo o Senhor está transformando a história de vida de pessoas, histórias trágicas. Como foi a vida de Sara, mulher de Abraão, que só foi ser mãe com 90 anos de idade. Que coisa tremenda! Quantas vezes na história nós conseguimos ouvir falar de uma mãe que foi mãe aos 90 anos de idade? Hoje, em torno dos 40 anos, já é difícil uma mulher ser mãe. Quem dirá aos 90 anos de idade? Abraão foi pai com 100 anos, queridos. Isso é sobrenatural. É só o poder de Deus. É só a glória de Deus sobre a vida humana. Rebeca não pôde ser mãe. Era uma mulher estéril. Mas o seu marido Isaac vai e ora ao Senhor. O Senhor ouve a oração do seu esposo e tira a esterilidade da vida de Rebeca. Ana, mulher de Elcana, não podia ser mãe. Havia uma outra concubina no casamento também, Penina. Penina fazia da vida de Ana um verdadeiro inferno. Ela chega a dizer num dos momentos que ela vai adorar em Jerusalém, ela se agarra às colunas do templo, e ela diz: Senhor, tu sabes que eu sou mulher atormentada de espírito. A vida dela havia se tornado um tormento, porque ela se considerava uma mulher amaldiçoada por não ter filhos. E cada vez que ela voltava para casa, a Penina aproveitava da situação, como se dissesse: você, Ana, não pode ter filhos? Eu tenho filhos. Ana, eu tenho vários filhos. Eu sou uma mulher abençoada por Deus. Que tragédia foi a história
de Ana, mulher de Elcana. Até que um dia o Senhor ouve o seu clamor. Até que um dia Ana também, espiritualmente falando, se veste de pano de saco. Acha uma penha. Penha é uma grande rocha. Nós podemos imaginar, e o texto diz isso, que no tempo em que os seus filhos estavam pendurados, não poderia se mexer naqueles cadáveres. Eram 7 homens sem vida. 5 filhos de Merabe, 2 filhos de Rispa. Mas no tempo que eles ficaram ali, ela ficou o tempo todo zelando, cuidando, uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, uma mãe fiel, não só quando os filhos estavam vivos, mas agora de uma forma sobrenatural, quando eles estão mortos. Ela não permite que os abutres, que os urubus venham comer a carne daqueles corpos. Ela não permite que os chacais venham atacar aqueles corpos. Ela certamente pegou lá um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e ele ficou vigiando, cuidando daqueles corpos, para que eles não fossem devorados, apesar da sua aparente morte. Muitas famílias hoje querem ter vida, querem ter alegria, gozo e paz. Mas nós nos esquecemos o que a palavra do Senhor diz sobre o reino de Deus. A palavra nos afirma com todas as letras: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Eu vou repetir. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Amados, a vida de Rispa foi tomada pela presença do Senhor. A glória do Senhor invadiu o coração daquela mãe e ela foi capaz de permanecer ali o tempo necessário até que Deus tomasse uma providência sobre a sua causa. Ela não cuidava apenas dos seus 2 filhos, mas também dos 5 filhos de Merabe, filha do rei Saul. Merabe não estava lá. Aonde estaria Merabe? Por que Merabe não assumiu essa tarefa com Rispa? O texto não afirma que ela estava lá, mas Rispa estava lá e cumpriu o seu papel zelosamente, obedientemente, guardou aquilo que sobrou da esperança do seu coração, da alegria que um dia enchera seu coração, que era a vida dos seus filhos. Ela fez isso enquanto eles estavam mortos. Às vezes nós achamos que a obra do Senhor é vã, mas existe uma promessa do Senhor sobre o seu povo. Todo o esforço que nós fazemos para glorificar o nome do Senhor, todo esforço não é vão, trará resultado sim. Jesus chega a afirmar que nem um copo de água será esquecido. Quem dá um copo de água para um profeta receberá no dia do juízo o galardão de profeta. Ou seja, tem uma recompensa do Senhor. Essa esperança movida pelo Espírito, pela presença do Espírito Santo, na vida de Rispa, a fez com que ela permanecesse zelando, vigiando por aqueles 7 corpos. E assim foi. A Bíblia nos relata com todas as letras. Assim foi. Muitas pessoas devem ter passado por aquele lugar, visto aquela mulher deitada muitas vezes naquele saco, com aquele pau na mão, protegendo o corpo dos seus queridos. Muitas vezes, amado, na nossa vida ninguém fica sabendo. Ninguém está vendo o nosso investimento em oração pela nossa família. Ninguém humanamente falando vê você levantando de madrugada, sendo aquele que protege a sua família, protege os seus queridos, não somente os seus, mas como Rispa fez, também os que são dos outros. E se apresenta ao Senhor e, como sacerdote, como sacerdotisa de Deus, coloca os seus nomes, as suas vidas, coloca os seus atos. É maravilhoso saber que ainda que eu e você não tenhamos nada a ver com a história de outras pessoas, nós podemos trazer essa história à nossa vida diária. Nós podemos trazer a nossa história à vida diária. Os profetas fizeram isso. Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, antes de reconstruir, ele foi para a presença de Deus, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele pediu em nome do Senhor que ele perdoasse o pecado dos seus antepassados. Ele assumiu e disse, ele se humilhou diante de Deus. Ele não estava em Jerusalém, ele estava na casa do rei.
Mas ali na casa do rei, ele se dobrou diante de Deus e pediu perdão. O maior exemplo de obra intercessora pela vida humana é Jesus na cruz por nós. Jesus, de fato, não tinha nada a ver diretamente com a história do pecado, porque ele não havia pecado. Ele não foi achado nenhuma culpa no seu julgamento, não acharam duas testemunhas que falassem de uma forma igual no depoimento. Os dois mentiram no julgamento. Como é próprio do homem que anda nas trevas mentir. Não se achou nada que pudesse acusá-lo, absolutamente nada. O julgamento de Jesus foi um julgamento conduzido para que ele fosse condenado. E ele permitiu que assim o fosse. E já exercendo a sentença, pendurado no madeiro, Jesus, ele intercede por nós dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele assumiu para si a responsabilidade. Ele assume sobre sua própria vida, sobre a sua própria carne mortal, a responsabilidade de pagar a conta por pessoas do mundo todo. Jesus intercedeu por mim. Jesus intercedeu por você, mãe que me ouve, pai que me ouve nessa noite, nessa data especial. Não carregue com você o pecado do seu filho. Não carregue com você o desejo tortuoso da vida carnal do seu filho. Apresente isso ao Senhor. Coloque isso diante das mãos do Senhor. Faça como Rispa fez. Rispa ficou zelosamente cuidando de 7 cadáveres. 5 não eram dela. Até que um dia alguém vendo o esforço daquela mãe, foi ao rei Davi e contou a ele. A história, a partir daí, ela toma uma conotação diferente. Ela entra por um viés totalmente diferente. Aquilo que era tragédia, agora será transformado em honra. Por quê? Porque Davi dá ordem aos seus servos para que vão lá. Ninguém poderia mexer naqueles cadáveres, já em estado de putrefação adiantada. O rei manda tirar todos aqueles cadáveres, assim é feito, conforme cada uma das suas palavras. É feita a exumação dos ossos do rei Saul, do seu filho Jonatas. Eles são recolhidos e eles vão para a sepultura de Quis, pai de Saul. E ali todos eles são enterrados com honras reais, com honras de rei, de príncipes. Não foram tratados pela vida com consideração por aqueles que os cercaram, mas na sua morte foi enterrado com os poderosos. Exatamente como aconteceu com Jesus. Ele foi enterrado entre os poderosos. Aquilo que era tragédia. Quando nós vamos para o ministério de Jesus, nós vemos muitas vezes Jesus encontrando pessoas que estão vivendo uma história de tragédia. Mas quando Jesus entra na história, quando Jesus é convocado a entrar na história, ele transforma aquela história de tragédia em uma história de honra. Pessoas que não conseguiam ver qualquer propósito para a sua existência, agora por terem se encontrado com Jesus. E nós temos que ter bem claro em nossas vidas, queridos, não somos nós que achamos Jesus, é Jesus que nos encontra. Ele nos acha. Ele fala isso claramente em João 15,16. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos designei, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, de tal forma que tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês recebam. Jesus está dizendo, fui eu que escolhi vocês. Vocês têm vida e a possibilidade de vida, porque eu tenho um chamado para a sua vida. Mãe, se você está vivendo uma história de destruição, se você está vivendo uma história de tragédia, nessa noite receba essa palavra que eu te entrego em nome de Jesus. Ele vai transformar, ele tem o poder de transformar a sua história em honra. Entregue a sua família, entregue seus filhos na mão do Senhor. Deixa o Senhor lidar com seu filho, tratar com seu filho. Não fique com pena. Irmãos, esse sentimento de pena não existe na Bíblia. Jesus nunca teve pena de ninguém. Pena é um sentimento que não ajuda ninguém a crescer. Pena é um sentimento que alguém que não quer compromisso com aquele qual é chamado a sua atenção. Pena só faz isso, ou seja, não faz nada. O Senhor espera que nós tenhamos misericórdia. Como Ele é misericordioso para conosco, Ele espera que nós vivamos em misericórdia de uns para com os outros. Foi isso que Rispa fez quando teve cuidando dos 5 filhos de Merabe. Teve também misericórdia dela. E por ter agido e vivido em misericórdia, recebeu misericórdia e honra. Seus filhos foram enterrados com honras reais. A história de tragédia foi transformada em história de honra.
Quando lembramos dos muitos encontros de Jesus com pessoas em vidas destruídas, histórias de tragédia, vem à nossa memória a história do endemoniado de Geraseno, ou Gadareno. É o lugar, a província e a cidade onde ele estava. Os dois termos estão corretos. Aquele homem cheio de demônios, uma tragédia. Ninguém conseguia reter aquele homem, nem amarrado em correntes, nada fazia parar. Ele tinha uma força sobre-humana. Era a legião de demônios agindo sobre ele. Talvez, mãe, você esteja vendo os seus filhos hoje na mesma situação. Você tenta de tudo e não dá certo. Ninguém dava conta da vida daquele homem. Até que Jesus sai, atravessa o mar da Galileia, vai ao lugar onde ele está. E Jesus vai de encontro. Como acabamos de falar, é o Senhor Jesus que nos encontra. Foi Jesus que encontrou aquele endemoniado de Geraseno. E antes que Jesus falasse qualquer palavra, o líder daquela legião de demônios vem para ele e diz: o que vieste fazer aqui, ó Filho de Deus Altíssimo? Vieste nos perder antes da hora? Jesus olhou para aquele homem, encarou aqueles demônios, como é próprio da sua autoridade, e disse: sai dele. Aqueles demônios pediram para que fosse permitido que entrasse numa manada de porcos. E assim Jesus o permitiu. Por quê? Porque entre pessoas e animais, pessoas e coisas, Jesus vai optar sempre pelas pessoas. Jesus vai ficar sempre com as nossas vidas. Jesus está intercedendo por nossa vida diária. Porque Ele quer transformar as nossas histórias de tragédia em histórias de honra. Deus guarda a nossa saída. A palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. O fim da história de Rispa foi melhor do que o seu começo. Porque o Senhor age a favor dela. Ela termina a sua história sobre honra. O demoniado Geraseno foi honrado pelo Senhor. Depois de liberto, o Senhor faz menção de subir no barco e ir embora. Ele quer entrar também, e o texto bíblico diz: não, você não vai entrar comigo. Não, eu te chamei com propósito. Vai e anuncia o que aconteceu com você. Conta o seu testemunho. Diga como o Senhor foi misericordioso com você. Diga aos seus. E a Bíblia afirma que aquele ex-endemoniado, agora curado, liberto, sarado, honrado pelo Senhor, limpo, consciência sã, alma limpa, pensando com clareza, agora é transformado pelo Senhor, recebe o chamado com muita alegria e se torna um missionário. Ele vai falar do nome de Jesus. E ele vai a um lugar chamado Decápolis, que vem do grego, quer dizer 10 cidades. Ele não vai só para a sua casa, não. Aquele homem fica tão cheio de esperança e glória, ele fica tão cheio da presença do Senhor, que aquilo também explode dentro dele e começa a impactar a vida daqueles que ele vai encontrando. Decápolis são 10 cidades. Ele vai em 10 cidades diferentes e anuncia o nome do Senhor. Honra. O Senhor nos honra em Jesus Cristo. Rispa honrou seus filhos, intercedendo por eles, clamando por eles, se humilhando na presença do Senhor por suas vidas. Rispa honrou seus filhos, porque fez de Jeová a sua glória, a sua vida, numa grande penha, numa grande rocha. Jesus sustentou a vida de Rispa. Ele também quer sustentar a sua vida. Mãe, Ele quer sustentar a sua vida. Ele quer que você lance sobre Ele aquilo que inquieta o seu coração. Aquilo que causa dor à sua alma. Aquilo que causa pesar à sua alma. Aquilo que quando você vai dormir, vem à sua memória e você perde o sono. O desejo do coração do Senhor, diz as Escrituras, é que nós reclinemos a cabeça no travesseiro e logo peguemos o sono. Salmo 4, versículo 8. Entrega a sua vida ao Senhor. Ele vai transformar. Ele tem o poder. Ele quer transformar as nossas histórias trágicas em histórias de honra. Vai fazer isso. Sempre fez isso. E continuará fazendo isso para a glória do seu próprio nome. Se nós assim o permitirmos, como o ex-endemoniado de Gerasa ou Gadara, nós vamos ter muito o que falar da nossa experiência com o Senhor. Teremos muito o que testemunhar do poderoso nome de Jesus. Mães, que esse dia tenha sido um dia feliz. E se não foi, que a partir de agora, quando chegar esse dia, você possa relembrar a sua história, que foi de tragédia, com a entrada do Senhor Jesus,
Ele a transforma, e só Ele, numa história de honra e de glória. Que o Senhor te abençoe. Gostaria de orar por você. Por favor, feche os seus olhos. Curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todas as mães nesse dia especial. Mães que estão vivendo abundância de alegria. Mães que já descobriram, já sabem o que é viver se humilhando na tua presença. Clamando o poderoso nome de Cristo sobre a vida das suas famílias, sobre a vida dos seus filhos, esposos. Muito obrigado pela vida dessas mães. Mães como Rispa, que viveu uma história de tragédia, que procurou uma penha, uma rocha grande. Jesus, tu és essa rocha. Oramos por essas mães que não têm, por algum motivo, encontrado essa grande e poderosa rocha, para afirmarem os seus pés, para se sentirem seguras, firmes no Senhor. Porque o Senhor não permite que os nossos pés vacilem. Nós andamos com firmeza quando nós andamos com o Senhor. Nós pedimos a renovação da presença do Senhor. Nós clamamos ao Senhor para que essas mães sejam abençoadas. Se elas não se sentem amadas, queridas pelos seus familiares, que a bênção do Senhor transforme isso agora, em nome de Jesus. Firme em seus corações e suas mentes uma autoimagem positiva. Perdoa-lhes todos os seus pecados, seja por pensamentos, palavras, obras ou omissões. Que em nome de Jesus cancelem toda iniquidade. Ore comigo, repita essas palavras. Diga: Senhor Jesus, tu és o meu Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida, estás no meu coração. Em teu nome, eu anulo, eu cancelo, eu torno sem efeito, eu renuncio toda palavra de iniquidade dita por mim ou em meu nome, até a minha 3ª e 4ª geração. Que o teu sangue cubra minha vida, a vida dos meus queridos, meus filhos, esposo, meus amados, amigos, vizinhos. Que o teu sangue nos cubra e nos livre de todo mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.